O mercado de trabalho é um conceito que reúne aqueles que oferecem vagas de emprego e aqueles que buscam oportunidades por tais vagas, os empregadores e a mão de obra. Mas não tem como falar de mercado de trabalho, tanto no âmbito mundial quanto no âmbito brasileiro, sem falar das qualificações profissionais. Com a crescente substituição tecnológica, os trabalhos braçais serão deixados de lado, e o mercado de trabalho vai girar em torno de especialistas e profissionais, em quase todas as áreas. No Brasil, isso pode ser visto na alta taxa de desemprego, mas na quantidade de pessoas que estão dispostas a trabalhar. Isso acontece porque essas pessoas não possuem, em sua grande maioria, uma qualificação profissional. De acordo com o IBGE, ano passado, em 2019, apenas 15% dos brasileiros possuíam um ensino médio superior completo. Por isso é tão importante as especializações das profissões, para acompanhar o cenário de inovação tecnológica mundial. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, há mais de 80 mil veterinários cadastrados no Brasil. A carreira, que ainda encanta muitos estudantes, exige bem mais do que só amor por bichinhos. Um médico veterinário dá assistência clínica e cirúrgica para animais domésticos e silvestres. Bom, isso é de praxe, mas o que poucos sabem, entretanto, é que ele também cuida da saúde, da alimentação e da reprodução de rebanhos, e inspeciona a produção de alimentos de origem animal. Neste caso, ele verifica o cumprimento de normas de higiene das indústrias, a fim de evitar a transmissão de doenças para o ser humano. O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, de acordo com a Associação Brasileira de Indústrias e Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET. O setor obteve um faturamento de 18 bilhões de reais em 2016. Nas grandes cidades, há uma abundância de clínicas veterinárias e lojas para animais de estimação, o que resulta em uma boa procura pelo profissional. Só que a concorrência é bem elevada. O profissional que quer ter seu próprio negócio precisa ser criativo e oferecer produtos e serviços inéditos para atrair os clientes, como a venda de produtos light, cuidados estéticos, tratamentos clínicos de última geração, aparelhagem avançada para diagnósticos por imagem, planos de saúde, fisioterapia, adestramento e uma hospedagem diferenciada. Devido à grande diversidade técnica, a medicina veterinária consegue entregar o seu potencial tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. O salário médio mensal de um veterinário é de R$ 3.524, podendo chegar até R$ 7.159, de acordo com a pesquisa feita pelo Banco Nacional de Esportes, de Empregos, quer dizer. E eu escolhi a medicina veterinária porque quando a gente pensa em veterinário, a gente logo pensa em cuidar de bichinhos, mas não é só isso. E como a gente pode ver, abrange bem mais diversidades, o que facilita muito no mercado de trabalho. Professione elegida. É comissário de bordo ou assistente de vuelo, mais popularmente conhecido aqui no Brasil como aeromoça. Antes de tudo, o comissário de bordo é um agente de segurança que tem que trazer a tranquilidade e a proteção para todos que estão no voo. E, portanto, esse profissional tem que saber agir em casos de emergência. Algumas das funções do assistente de vuelo são: receber e encaminhar os passageiros aos seus lugares, verificar o posicionamento correto das poltronas e cintos de segurança, zelar pela segurança a bordo, transmitir informações sobre o voo aos passageiros, atender solicitações de passageiros e tripulação, checar equipamentos de segurança, verificar e oferecer alimentação e material de pernoite. Além disso, como eu já disse, é preciso que essa pessoa saiba reagir diante de situações inesperadas e falar outros idiomas se quiser seguir o ramo internacional. Pela lei, os tripulantes de aeronaves podem viajar 85 horas mensais com pelo menos 8 dias de folgas por mês. Donde funciona? O comissário de bordo está presente em voos comerciais, voo particular, jatinhos e até em helicópteros. Quais são os requisitos do mercado laboral? Para exercer o cargo de comissário de bordo, você não precisa ter um curso superior, mas você tem que fazer cursos de especialização, digamos.
Então, os requisitos são: precisa ter 18 anos, o ensino médio completo, fazer um curso que esteja aprovado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e passar nos exames dela. E além disso, precisa passar por exames físicos, psicológicos, para ter certeza que você pode, de fato, estar viajando, né, sem ser completamente afetado pela sua saúde física ou psicológica. E além disso, é necessário ter a altura para alcançar pelo menos o bagageiro. Depois de você ter feito esse curso da ANAC, você vai fazer um estágio por meio de uma companhia aérea. E aí, para contratar, cada companhia aérea tem o seu processo de escolher, né? Então, por exemplo, a Azul tem um exame online, uma entrevista e depois tem os exames toxicológicos. E também pode ter uma avaliação do seu segundo idioma. Se você quiser trabalhar para uma France Airlines, você provavelmente vai ter que ser obrigado a entender e falar francês e o inglês. Índice de empregabilidade. Bom, antes da pandemia, comissário de bordo era uma carreira que estava em ascensão e tinha previsão de ser uma carreira que continuaria subindo durante o ano de 2020. Gráfico de contratación y despido del puesto de comissionado de vuelo. Houveram 207 contratações formais com carteira assinada e 2.138 demissões, resultando num saldo negativo de 1.931 empregos formais gerados pelo mercado de trabalho. Então, continuando com esse assunto antes da pandemia, segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, era previsto que fossem ser criados 660 mil empregos no setor aéreo e fossem criados 73 aeroportos para o ano de 2020. La ciudad con mayor número de contrataciones y, en consecuencia, con más vacantes de auxiliar de vuelo es Guarulhos, São Paulo. Salário promedio de assistente de vuelo. O salário do comissário de bordo tem algumas diferenças entre a companhia aérea que você trabalha, se você trabalha internacionalmente ou nacionalmente, e o tempo de experiência que você já tem com a profissão. O valor médio do salário para a profissão em 2020 no Brasil é de R$ 2.051. Para voos internacionais, alguns comissários recebem de R$ 3.000 a R$ 5.000 e para voos internacionais até R$ 7.000. Evolução salarial do puesto de assistente de vuelo ao largo do tempo. Eu escolhi falar dessa profissão porque ela possibilita conhecer o mundo, o Brasil e outras culturas. Olá, me llamo Lucas y voy a hablar sobre la profesión del comercio exterior. El comercio exterior es una profesión que involucra la compra y venta de insumos y materias primas entre diferentes países. Hay una serie de leyes y regulamentaciones para la ocurrencia de esas transacciones, por tanto, lo profesional debe saber, ter um bom conhecimento, saber bastante sobre estas leis. As atividades que o profissional vai exercer variam muito, dependendo do setor da economia que ele vai trabalhar, do porte da empresa, da função, mas gira em torno de gerenciamento de operações como prospecção de mercado, embarque e desembarque, logística internacional, contratos, ou importação e exportação, coisas assim. O profissional capacitado com o curso de comercio exterior pode trabalhar tanto na iniciativa privada como nas instituições financeiras ou empresas de logística, mas também na iniciativa pública como âmbitos municipais, estaduais ou federais. O conhecimento de idiomas é muito importante, é fundamental, principalmente o inglês e o espanhol, mas é muito importante também saber o idioma do país com que se há estas relações. O salário médio ele varia muito da função, podendo ser de cerca de R$ 1.600 para funções iniciais de assistência, mas chegando até 10.000, mais 15.000 para funções de diretoria. Atualmente o Brasil, o mercado, ele
sofre um pouco com a situação atual da economia no país e com alguns fatores externos, como a eleição do Donald Trump, que prejudica um pouco a nossa relação com a China por causa dessa política protecionista dos Estados Unidos agora. Mas algumas perspectivas do Banco Mundial indicam que vai haver um crescimento na venda, nas relações, né, com a América Latina e com a região do Caribe. Além do mais, as relações com a Espanha tendem a apresentar um crescimento, juntamente com a da Rússia, principalmente no setor agrícola, de produtos agrícolas, de soja, produtos assim. E assim, algunos datos parecen ser positivos e indican una mejora del comercio en el país. Asimismo, los profesionales del comercio exterior pueden beneficiarse del incremento de la demanda funcional a partir de los próximos años. Bom dia, Marlene, como tu pode ver, eu estou com a farda do Exército Brasileiro. Porém, eu quero ser um tenente do Brasil. Para me tornar um tenente, eu tenho que fazer uma prova muito difícil, que envolve o Brasil inteiro, e só são 200 vagas. Essa prova é dividida em 3 fases. A primeira é a prova dissertativa, a segunda é a prova física, de exercícios físicos, onde eu tenho que passar tipo correr 2 km em 12 minutos ou fazer várias flexões. A terceira prova é onde mais os soldados repetem, pois é muito difícil, que é a prova psicológica. Depois que eu passar na prova, eu vou passar 1 ano em Campinas. Depois, os outros 3 anos, eu vou passar em Rio de Janeiro. Na hora que eu passar em Rio de Janeiro, lá na SpaceX, onde eu vou me formar, posso escolher uma faculdade, como por exemplo medicina. A medicina, onde eu quero me formar, em médico lá. Porém, que quando eu me tornar um tenente do Exército Brasileiro e um médico, eu vou ser transferido para alguma cidade. Geralmente eles mandam para o norte, do nosso país, ou nas fronteiras que tem, seja do Paraguai, uma delas. Só que o salário, vamos falar de salário. Quando eu me tornar tenente, o tenente é dividido em 3 divisões. O terceiro tenente, segundo tenente e primeiro tenente. O terceiro tenente, o salário é de 4.200. Depois de 6 meses, eu sendo terceiro tenente, eu vou para segundo tenente. Meu salário aumenta de 9.300. Aí quando me tornar o terceiro tenente, que demora mais ou menos 2 anos, e eu vou receber 13.200. Porém, com o Exército Brasileiro, eu vou ter minha própria moradia dada. E eu vou morar em um apartamento militar ou na vila militar. O apartamento é de 122 metros quadrados e tem 3 dormitórios, uma varanda, uma sala de estar e cozinha. Muito bom, pois não vou pagar nada, porque é o próprio Estado que dá para mim. E geralmente, como sou um tenente, eu nunca vou ficar mais de 2 anos. Quando eu sair da cidade que eu estou para ir para outra cidade, eles estão em média de um salário de
40 mil reais para mim me mudar para outra cidade. Aí lá eu vou ter a mesma coisa, moradia, tudo certinho. Porém, que o único problema que às vezes eu vou correr risco em batalha, quando estiver defendendo o meu país. Quando eu tiver meus meninos, eu posso colocar eles nas escolas militares, que já são inclusas, e eu não vou pagar nada, porque é por conta do Estado. A escola militar é uma das melhores que existe. E além disso, é muito bom para mim lutar em paz em questão de educação pelos meus meninos. E é isso. Obrigado. Olá, eu sou Natália e hoje irei falar um pouco sobre a engenharia alimentar. Em primeiro lugar, a engenharia alimentar não é o que muitos pensam, que são construções ou esculturas hechas com alimentos. Então, sei que é. São as técnicas e conhecimentos usados na conservação, fabricação, armazenamento e transportes de alimentos industrializados. O engenheiro alimentar é responsável de todas as partes e processos da indústria alimentar, sendo desde pesquisas para novos produtos e seus ingredientes, até a definição da embalagem e da armazenagem desses alimentos industrializados. Cuida de todos os processos da preparação e conservação dos alimentos de origem vegetal e animal. Também seleciona todas as matérias-primas, como leite, carne, pescados, frutas e legumes. Cria e prova formulações a fim de ser responsáveis pelo seu valor nutricional e definir também seu aroma, color, consistência e sabor. ¿Dónde puedes actuar y cómo está el mercado laboral? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e possui grandes complexos de beneficiamento de alimentos em quase todas as regiões do país. Com isso, a engenharia de alimento é uma profissão em auge hoje em dia. Además de la indústria alimentar, há emprego para engenheiros de alimento em organizações como empresas de distribuição e venda de alimentos, redes de fast food, órgãos públicos de pesquisa, vigilância e fiscalização sanitária, ministérios, laboratórios, universidades e institutos de pesquisa. Quais são os requisitos do mercado para a área elegida? O engenheiro de alimentos deve ter a consciência de que os processos produtivos e a manipulação dos alimentos podem afetar diretamente a saúde e o bem-estar da população. Portanto, o sentido de responsabilidade e postura ética são características muito esperadas em grandes e bons profissionais dessa área. É preciso acompanhar os avanços tecnológicos e científicos e estar em dia com as políticas e normas das indústrias alimentícias. Salário promédio. A engenharia de alimentos é uma profissão bem remunerada, com salário promédio acima de 3.000 para iniciantes, R$10.000 para profissionais com cargos intermediários e até R$20.000 no auge da carreira. Eu iria falar sobre essa profissão porque ela manipula e fabrica a maioria dos alimentos que consumimos diariamente. E pois também precisa estar sempre atualizado sobre as evoluções e avanços, tanto científicos quanto tecnológicos.